presentes, né? Aos que não puderam estar e a todos que nos acompanham pela internet e pelas redes sociais, né? O objeto do estudo hoje é o capítulo 47 do livro Os Mensageiros, que foi ditado pelo Espírito André Luiz e que foi psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. O título do capítulo é No Trabalho Ativo. No início desse capítulo, o André Luiz ele cita que durante a realização de trabalhos de ordem espiritual que estavam sendo realizados na residência de Dona Isabel, pelo Bentes, através da inspiração de um emissário de nobre posição, ela era recebida com muito respeito pelas entidades desencarnadas que estavam ali presentes, Mas isso não acontecia com a mesma harmonia com os que estavam, com os encarnados, E isso gerava desequilíbrios que afetavam a corrente vibratória e inclusive prejudicava a organização mediúnica da Dona Isabel e os trabalhos do comentarista, E que existiam trabalhadores ali ativos para que ficassem tentando restabelecer o ritmo dos trabalhos para que eles não fossem prejudicados. E no decorrer de toda essa primeira parte do capítulo, através de explicações de Aniceto, vai sendo falado a respeito justamente dessa falta de harmonia no ambiente e o tanto que isso é prejudicial, na realização de trabalhos de ordem espiritual, de trabalhos em casas espíritas, E por que isso acontecia de forma diferente para os desencarnados e para os encarnados? Porque, diferentemente do que acontecia com os desencarnados, nós encarnados, eles não estavam concentrados nos trabalhos, no que estava acontecendo. Aí muitas vezes eu ouço, Tiago, mas eu vou no centro, eu fico quieto, eu presto atenção, eu não converso. Então, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre concentração, que é o que fala muito aqui nessa primeira parte do capítulo. Então, para a gente poder entender melhor o que é concentração, o que devemos fazer, como devemos nos comportar, E a importância que isso tem durante a realização de trabalhos espíritas, Então, segundo o dicionário de língua portuguesa, a definição de concentração é fazer convergir a um centro, centralizar, tornar mais denso, não dar expansão, convergir. E os sinônimos de concentração seriam reunido em um centro, centralizado, absorto, condensado, em que se opera a concentração. Segundo Divaldo Franco, concentração é a arte de fixar a consciência numa ideia, numa imagem que se alonga em nossa área mental. Então, fazendo uma analogia com a atividade que vocês estão realizando agora, que no caso é que assistiu ao estudo, mas não apenas vendo e ouvindo o que eu estou falando aqui, mas sim centralizando, convergindo, condensando toda a nossa atenção para isso. Isso seria concentrar, nessa atividade que está sendo realizada. Eu sei que muitas vezes, para nós encarnados, isso não é fácil, principalmente depois de um certo período de tempo, Nós chegamos a discutir isso aqui alguns meses atrás, em relação até o tempo de duração das palestras, Que existem estudos em pós-graduações que eu já fiz, uma disciplina que chama Didática do Ensino Superior, a gente aprende que depois de um certo período de tempo, as pessoas não conseguem se concentrar da mesma forma, Então a gente tem que mesclar atividades teóricas com atividades práticas para que seja mantido esse nível de concentração, E em atividades que exigem atenção, no caso, nós necessitamos de um cuidado redobrado. Por quê? Porque nós não somos disciplinados para isso. A gente não tem esse hábito de prestar atenção e nem de vigiar os nossos pensamentos. E quando a gente menos espera, a gente já está ali distraído, pensando em outras coisas e não percebe que a gente se desconcentrou do foco, do que a gente estava ali disposto a fazer, E nos trabalhos espirituais, nas tarefas que acontecem nas casas espíritas, não é diferente, Muitas vezes, durante uma palestra, durante um estudo, durante uma reunião mediúnica, de repente a gente está ali, a gente se percebe que a gente já está ali longe, vagando em pensamentos, às vezes em algum problema nosso do dia a dia,
E isso exerce uma influência muito grande nesses trabalhos. Por quê? Porque o ambiente fluídico ali, a gente não consegue aproveitar e fazer com que todos os participantes contribuam, vamos dizer assim, 100% da forma que poderiam contribuir, né? E os trabalhos acabam sendo prejudicados, porque eles poderiam ser mais efetivos, melhores, né? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei bastante sobre concentração e fiz um resumo no material, peguei um compilado de um, de outro, e percebi que existem várias obras espíritas, vários autores, espíritos respeitados, que falam muito sobre isso e da importância da concentração. Então eu fiz aqui um compilado e eu gostaria de passar para vocês, que eu acho que vai acrescentar bastante no nosso estudo aqui. Vamos lá, né? Então, o problema de concentração ocorre com muita frequência porque ainda não desenvolvemos o hábito salutar de fixar nossa atenção nos assuntos de conteúdo edificantes, pois estamos cercados de lixo mental, a tomar nossa atenção em qualquer parte por onde passamos, sejam nas manchetes estampadas nas bancas, em que os jornais sensacionalistas despejam as sujeiras da sociedade nas manchetes diárias, aonde campeiam notícias de crimes, corrupção, pornografias, etc. Sejam em conversas que ouvimos em qualquer parte em que estejamos, onde o palavrão, a falta de educação, o desrespeito, a futilidade são amplamente utilizadas como se fossem absolutamente normais. E quem assim não procede é considerado cafona, está por fora. Pouco sobra de aproveitável em tudo que vemos ou lemos, e por isso mesmo deveríamos desde há muito nos precavermos e carregar sempre um livro de conteúdo moral elevado, para nos ocuparmos com saudável leitura, o que com certeza faria uma grande diferença, pois nos ajudaria a desenvolver o hábito da nossa concentração nas coisas belas e nobres, que um bom livro nos proporciona, facilitando em muito nossa participação nos labores da casa espírita, dos quais tomamos parte. Hoje a gente não tem desculpa, né, de falar que a gente não consegue ter acesso ao material, carregar. Hoje a gente carrega internet no bolso, no celular, né? A gente consegue informação e ter acesso em qualquer lugar onde nós estivermos, né? Então, precisamos, portanto, desde já, nos preocuparmos com nossa preparação para uma eficiente participação nos trabalhos de cunho moral e espiritual, e precisamente disso que os espíritos superiores mais sentem falta, pois nossa concentração nesses místeres da seara espiritual não podem ser desenvolvidos sem uma curada concentração, que nos permita uma sintonia perfeita com os dignos obreiros do Cristo, que através dos trabalhos realizados nas casas espíritas sérias, muito podem beneficiar a nós mesmos, ao nosso próximo e à sociedade inteira. Inúmeras são as páginas trazidas ao nosso conhecimento através da vasta literatura espírita, que nos alertam para a necessidade de uma urgente atitude nossa, em favor da melhoria de nossa antena receptora, através de uma melhor concentração, para que possamos absorver sem interferências negativas as mensagens dos arautos do mundo maior, que estão sempre dispostos a nos trazer as notícias da esfera espiritual, para nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual, nos facultando os necessários instrumentos para uma vitória nos confrontos com as tribulações naturais do mundo material em que estagiamos. A concentração só é conseguida através do exercício diário e constante da meditação, através da qual o indivíduo disciplina a vontade, exercita a paciência e o controle da mente para vencer, dia a dia, as tendências inferiores que lhes fazem companhia desde tempos imemoriais e que sem esse trabalho paciente e impostergável de forma interior, não conseguirá se libertar de tão pesada carga de materiais tóxicos e nocivos, que tanto mal tem causado a seu espírito imortal. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz taxativamente: meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando-o pela repetição e o aplicando na conduta através da ação. Aumenta a pouco e pouco o tempo que lhe dediques, treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado.
sensações e continuados comichões que surgem, atende-os com calma, a mente ligada à ideia central, até conseguires superá-los. Invade o desconhecido país da tua mente, a princípio reflexionando sem censurar nem julgar, qual observador equilibrado diante de acontecimentos que não pode evitar. Respira calmamente, sentindo o ar que te abençoa a vida. Procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias, que te harmonizem. Não lutes contra os pensamentos, conquiste-os. Na mesma obra, em novo capítulo, esclarece-nos: o reto pensar é o método único para o reto atuar. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes da perturbação mental, geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços do pensar mal ou não pensar, ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. Mediante o reto pensamento, o homem se descobre também agindo retamente. Inclina tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade, nem te permitas coletar os detritos do pessimismo como da vulgaridade. O benfeitor Emmanuel também muito nos fala sobre a importância do pensamento, veículo principal da concentração, conforme segue. A energia mental é fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será inevitavelmente segundo pensamos. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito, em qualquer plano de evolução. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. O espírito Viana de Carvalho também nos esclarece a respeito do assunto asseverando: a concentração, por isso mesmo, deve ser um estado habitual da mente em Cristo, e não uma situação passageira em Cristo. E o Aniceto fala em algum dos trechos desse capítulo, para o André: boa concentração exige vida reta. Então nós concluímos, diante de tantos ensinamentos que nos encontramos na farta e diversificada e rica literatura espírita à nossa disposição, que todos quanto nos dispomos ao trabalho na seara espiritual, qualquer que seja ele, precisamos antes de tudo prepararmos adequadamente, seguindo essas e outras tantas lições dos mensageiros do mais alto, procedendo imediata mudança em nossos hábitos e pensamentos, renovando nossas concepções através das leituras edificantes, do estudo sério da mediunidade, mantendo conversações positivas, trabalhando incessantemente no bem, cultivando aspirações elevadas e inserindo em nosso dia a dia o exercício salutar da prática da meditação. Urgente se faz que empreendamos sinceros esforços para nos despojarmos das ideias e hábitos malsãos, substituindo-os por outros nobres e edificantes, desfazendo-nos da rotina mental equivocada que utilizávamos até então, que muito nos tem dificultado a concentração nas ideias superiores, nos pensamentos nobres e elevados, trabalhando tenazmente para tornar esse estado mental em permanente e natural, a benefício de nossa elevação espiritual. Então, tudo isso, tudo falando a respeito de concentração, mostra para a gente a importância de estarmos aqui realmente, de corpo e alma, e não apenas de corpo presente aqui, E as coisas na nossa vida não começam só a partir do momento que estamos aqui, E sim, como um todo, em todos nós, em todos os momentos, em todas as situações da nossa existência, Então,
é mais abrangente, faz parte de todas as situações, né? É diferente da gente vir aqui se comportar de uma maneira e fora daqui de outro jeito. Isso tem que fazer parte de todas as situações nossas, da nossa rotina, né? Bom, passando agora essa parte de concentração, vou retornando ao capítulo, né? Na segunda metade do capítulo, na segunda parte, ocorrem duas situações diferentes, onde duas entidades desencarnadas fazem dois pedidos e que esses dois pedidos eles são negados, né? Então vou explicar o porquê da negativa desses pedidos. O primeiro caso é de uma senhora desencarnada que queria se comunicar com a filha, que estava presente na reunião. E ela pede para Isidoro verificar com o responsável, que no caso era Anselmo, né? E o pedido é negado por ele, né? E o André Luiz ele fica surpreso, né? Por que foi negado o pedido para uma mãe, sendo que a filha, que queria comunicar com a filha, sendo que a filha ali estava presente na reunião, né? E eles explicam que a filha dela, ela não estava em condições de receber tal bênção, né? Então a gente precisa ter merecimento também, né? Para receber as coisas, não é só porque a gente quer, né? E além do que, no estado evolutivo em que ela se encontrava, a jovem iria utilizar esse auxílio da mãe como uma muleta. Então, ela ia se agarrar nele de uma forma exagerada, excessiva, e isso ia trazer prejuízos para ela, para a evolução dela, e também para a mãe dela, né, que já se encontrava em outro plano, em outra situação. Então, nem sempre esse encontro é benéfico, dependendo da situação em que nós nos encontramos, né? E eles continuam explicando para essa senhora que esse encontro também ele poderia ocorrer de uma forma indireta, dando um exemplo que poderia ocorrer através de um sonho, né? E a mãe ela entende as explicações que são passadas para ela e se sente confortada. Então, nós podemos verificar que as comunicações elas não ocorrem apenas através de médiuns, né? Elas também ocorrem de forma indireta, que nem o exemplo que ele deu no caso por sonhos, né? Só que nem sempre nós conseguimos aproveitar esses sonhos. Às vezes nós não lembramos, né, ou não conseguimos entendê-los, né, dependendo da nossa evolução e do nosso estado. Bom, o segundo caso é de um outro espírito, né, que também solicita que fossem dadas novas indicações médicas a um sobrinho dele, que necessitava de um amparo para a sua saúde física. E como eu disse anteriormente, ele também é negado esse pedido, né? Por que ele é negado? E eles explicam, falam que esse mesmo sobrinho já havia sido orientado em outras 5 oportunidades. E nas 5 oportunidades que ele tinha sido orientado, ele não obtinha os remédios. E quando as pessoas obtinham os remédios e forneciam a ele não seguia o tratamento de forma correta, né? Ele simplesmente ele não queria o tratamento, ele não acreditava no tratamento, né? E mesmo assim o Isidoro ainda continua explicando para essa entidade que se ele pedir e os receitistas assentarem, ele daria sem problema, né? Então, o que a gente também consegue entender aqui? Que a iniciativa também deve partir do interessado, né? De nós e não dos outros, né? Quantas vezes eu já ouvi assim, ó, vai lá no centro, lá, ó, peça por mim, reze por mim, ore por mim, né? Então chega uma hora que não adianta, né? Nós temos que interceder também para o nosso, trabalhar, ter vontade, querer, melhorar e não depender só do que os outros pedem, né? Bom, o capítulo ele é encerrado com Aniceto dizendo a André: um dia, André, você compreenderá com Jesus que é melhor servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Então, concluindo assim, né, com o estudo desse capítulo, que nós nos lembremos disso, né, que nós precisamos ter o quê? Disciplina, concentração, responsabilidade, né, atendimento às nossas necessidades pessoais, não apenas estar presente nas nossas atividades espirituais, não estar apenas presente de corpo, né? De corpo presente, né? E achar que já está bom, né? Ah, eu estou vindo aqui, todo dia eu vou lá, vim aqui, resolvi, saiu daqui e acabou. Não, né? E sim estar no trabalho ativo, né? Como nós aprendemos aqui nesse capítulo, né? E que nós possamos vivenciar isso, né? Não só apenas estudar, mas vivenciar, podemos colocar em prática na nossa existência aqui. Atender às disciplinas de mente reta, né? Procurar todos os dias manter os nossos pensamentos elevados, porque se nós não tivermos no nosso interior coisas boas, né?
Como é que na hora que a gente vai pensar em coisas boas, né? Como é que a gente vai poder reunir esses sentimentos, essas lembranças, né? Essas experiências, as atitudes, se nós não temos, né? No plano espiritual a gente não consegue improvisar, né? Aqui a gente consegue enganar, às vezes, uns aos outros, mas no plano espiritual não, né? E é isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Que a mãe, ela não pode falar quando ela quer com a filha, pelas dificuldades da filha e pelas necessidades da mãe, né? As boas intercessões, para quem está doente, muitas vezes elas não atingem o objetivo porque o doente quer continuar doente, ele não quer o remédio, né? Então, e no final ainda ele faz um chamado para o trabalho ativo, né? Quando ele diz para o André que ele compreenderá com Jesus que é melhor servir que ser servido, que é mais belo dar que receber. O que nós fazemos muitas vezes, né? Vamos lá rezar, Senhor, preciso disso, me ajuda, né? E ele faz, todo dia, né? O que ele faz? Ele nos dá a oportunidade de servir, de dar, de trabalhar. Só depende de nós, né? Então, muito obrigado a todos e que a paz de Jesus esteja conosco.